Bom dia, bem-vindos ao canal Livros Online Henrique. Meu nome é Ricardo Pascoal, hoje é dia 3 de julho. Eu fiquei um tempinho sem postar vídeo porque eu estava aqui de mudança. Você vê que o cenário aqui atrás está novo, ainda não está totalmente pronto. Ainda falta aqui colocar umas estantes, os meus livros aqui atrás. Aqui é só uma imagem, tá? Então já estou tentando dar uma melhorada aqui para vocês, tá? Então antes do vídeo já peço que vocês se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe. O vídeo sempre está ficando um pouquinho mais longo do que eu quero, mas fazer o quê, né? Nas próximas eu tento dar uma enxugada para ficar próximo dos 10 minutos, tá? Então vamos lá, bora pro vídeo. Então, para a indicação hoje do canal, eu vou falar sobre o livro A Ciência do Bom Viver, de Ellen White. Foi mais uma indicação pela amiga aí que me segue também no Twitter, a Ellen Soares. Eu agradeço muito aqui pela indicação. Como sempre, é muito gostoso, muito gratificante, né? Ter esses livros sendo indicados. Então vamos lá. Sobre esse livro aqui, ele é um livro religioso, tá? Ele é realmente muito fácil de ser lido, porque ele é dividido em pequenos capítulos e no total são 44 capítulos, tá? Mas cada capítulo deve ter umas 4, 5 páginas no máximo. Então, isso daí facilita muito a leitura. Sobre as diferenças religiosas que podem existir dentro também da cristandade, todo mundo sabe, eu sou católico, né? Mas nesse caso aqui a gente não deve levar muito em consideração, porque eu acho que o conhecimento que é passado sempre é mais importante do que essas diferenças religiosas, tá? Eu professo a minha fé através do catolicismo, é a forma que eu entendo, é a forma que isso me faz bem. E então é assim que eu me comunico através de Deus e é assim que eu quero aprender os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, a autora tem uma visão diferente sobre algumas coisas, mas eu acho que isso não é tão importante as diferenças, e sim, né, o que a cristandade, né, as religiões cristãs nos mostram como ponto em comum, né, que são os ensinamentos apostólicos do nosso Senhor Jesus Cristo e a Bíblia Sagrada, tá? Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. A forma que alguns interpretam certas passagens ou não faz muita diferença na forma em que você vai acreditar na sua fé. Porém, eu acho que de uma forma ou de outra, sendo aplicado bem os princípios, né, passados tanto nos 10 mandamentos como em todo o Novo Testamento, eu acho que essas pequenas diferenças que podem existir entre as diversas vertentes religiosas, eu acho que isso não é tão importante. Então foi muito interessante, foi muito gratificante realmente ler uma outra forma de entender ali os ensinamentos de Jesus em algumas passagens, e isso daqui eu acho que é mais importante do que qualquer diferença que pode existir entre as diversas religiões. Então, feitas essas ressalvas, vamos diretamente aqui um pouquinho para o esboço dos capítulos iniciais. Então, ela, por exemplo, ela faz uma comparação entre os ensinamentos realmente bíblicos, né, os ensinamentos de Jesus, outras passagens bíblicas, e na prática de como isso deve ser feito. Ela fala, por exemplo, Jesus Cristo, ele ensina sobre os necessitados, sobre a ajuda aos doentes, né, entre as diferenças dos pobres e dos ricos, né, em diversas parábolas e por aí em diante. Então ela pega, por exemplo, uma passagem bíblica, vamos dizer, que fala sobre os enfermos, e aí ela conecta isso aos enfermeiros, aos médicos, aos assistentes, né, e todos os cuidados que ele tem que ter com o enfermo diante de uma passagem bíblica, né, diante de um conceito cristão. Então, sobre os cuidados que tem que ter, os cuidados da alimentação, que o doente tem que ter ar puro, tem que ter outros tipos de cuidados, sabe? Então, ela é bem específica nisso, e isso daqui é bem interessante, né? É uma forma bem prática, certo? Então, ela mostra a passagem bíblica e explica essa passagem bíblica de uma forma prática. Então, assim, a autora, ela vai citando diversas passagens do Evangelho e a sua aplicação prática no dia a dia de como a pessoa deve se portar. Sobre as passagens, né, bíblicas dos milagres, né, tanto de Jesus como dos apóstolos, já que hoje em dia os milagres são algo realmente muito mais raro, principalmente hoje em dia é muito mais raro do que naquela época, ela faz realmente essa conotação de como, sem fazer realmente um milagre, mas com cuidado, com amor, com carinho, a gente consegue também, principalmente essas pessoas, chegar ao resultado desejado. Um pouquinho depois ela fala sobre a importância da oração,
certo? Como as pessoas esqueceram de fazer suas orações diárias, né? Como esqueceram de agradecer o dia a dia, que tudo que Deus nos provê. E infelizmente, quando a gente adoece ou quando está perto da morte ou um ente querido também está adoecido ou perto da morte, aí sim a gente lembra de fazer essa importante oração. Não que ela negue que em momentos de dificuldades as pessoas não deve orar, pelo contrário, né? Mas ela diz que a gente deve orar em todos os momentos, inclusive os momentos bons, certo? Como forma de agradecimento, e como hoje em dia nós infelizmente perdemos esse hábito, que é um hábito realmente muito importante. A autora ela deixa muito bem claro, bem específico, de que os medicamentos que devem ser utilizados são sempre de preferência os medicamentos naturais. Na verdade, dá até para perceber que sobre os medicamentos não naturais, os medicamentos fabricados ou aquelas drogas, né, que se utiliza para dor ou para qualquer outro tipo de cura, ela meio que dá para entender que ela critica isso daí de uma forma muito mais, vamos dizer, contundente. Eu espero não estar errado, mas foi a impressão que eu tive, né? Eu só li um livro dela, então eu não posso também abarcar todos os conhecimentos, os conceitos de uma vertente religiosa apenas lendo um livro, né? Então se eu cometi algum erro aqui eu peço desculpas, né? Mais para frente ela realmente vai falar sobre a utilização de álcool, de fumo, e isso daí para eles é algo absolutamente negado, tanto que tem uma passagem no Evangelho que seria o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Canaã. Ela não diz que a água foi transformada em vinho, e na verdade seria um suco de uva, né? Então, certas coisas eu não vou entrar em detalhes, como eu falei no começo. Aqui a intenção não é fazer críticas, pelo contrário, a intenção é mostrar sempre as coisas convergentes e positiva, né, das religiões cristãs. Sobre a parte de drogas ilícitas ou drogas que realmente fazem mal ao corpo, como eu estava citando o álcool, o fumo, eu não vou nem falar de outros tipos de drogas, que na época em 1800 seria mais o ópio e coisas dessa forma. Isso daí eu acho que qualquer cristão entende que no mínimo o seu abuso é absolutamente prejudicial ao corpo, e o corpo é santificado porque ele foi feito por Deus, né? Então o corpo na verdade não nos pertence, pertence a quem nos fez, né? Então pertence em última instância sem dúvida alguma a Deus. Então a gente não deve macular isso com qualquer tipo de exagero. Já para a autora não, como eu estava dizendo, até o álcool ou qualquer outro tipo de substância, qualquer uma que faça mal, já é algo que seria proibido, e ela cita algumas passagens bíblicas, inclusive para ter esse tipo de interpretação. Nós temos que lembrar que ele escreveu esse livro em 1850, tá? Então diversos hábitos que nós conhecemos hoje, naquela época elas simplesmente não existiam, né? Era uma piada. Então ela já falava sobre ter um ar puro, sobre a respiração, ela falava sobre exercícios físicos de forma moderada, né? Ainda não existia esses exercícios de academia, nada disso, obviamente. Tá? Sobre uma boa alimentação, uma alimentação saudável, uma alimentação variada. Então, se a gente for pensar que isso foi escrito quase há 200 anos atrás, né, pelo menos há 170 anos atrás, é uma coisa que qualquer médico hoje em dia, em qualquer clínica, no mundo todo, praticamente ia falar a mesma coisa, né? Então, se você fuma, se você bebe em excesso, ele vai falar para não fazer isso. Se você está acima do peso, você tem que controlar melhor a sua alimentação, ter uma alimentação mais saudável, sabe? Então, ela já falava isso há 170 anos atrás, o que é uma coisa realmente bem interessante. E eu acho que é exatamente por ela ser poucas das pessoas que falavam isso na época, ela cita com diversos detalhes, né, tudo como deve ser feito, lembrando sempre à luz das passagens bíblicas, à luz do Evangelho. Eu vou fazer aqui duas pequenas citações para ver como que ela é específica, né, nos hábitos e como a gente deve fazer certas coisas, tá? Então, por exemplo, depois de uma refeição, ela vai citar, né, sobre um exercício leve que vai ajudar na digestão. Vou abrir aspas aqui. Mas um pequeno passeio depois da refeição, com a cabeça erguida e os ombros para trás, é de grande benefício. Quer dizer, fechando aspas. Então você vê que ela cita bem certinho, e eu acho que ninguém hoje poderia discordar de que isso aqui em que ela falou é uma realidade. Então vários trechos assim ela é bem
específica. Em uma outra citação ela vai falar, por exemplo, a ligação que existe entre a mente e o corpo e como os exageros são ruins, né? Principalmente nessa época que a gente está de pandemia, que existe milhares de exageros, né? Não que eu já disse mais de uma vez em alguns vídeos que o vírus realmente não é um vírus de brincadeira, tem que ter os devidos cuidados, mas os exageros sempre são maléficos, né? Então eu vou abrir aspas aqui para ela. A doença é muitas vezes produzida e com frequência grandemente agravada pela imaginação. Muitos que atravessam a vida como inválidos poderiam ser sãos, se tão somente assim o pensassem. Muitos julgam que a mais leve exposição lhes ocasionará doença e produzem-se os maus efeitos exatamente porque são esperados. Muitos morrem da doença de origem imaginária. E aí ela continua. O ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor promovem a saúde e prolongam a vida. Um espírito contente, animoso, é saúde para o corpo e força para a alma. O coração alegre serve de bom remédio. Ela cita aí uma parte da Bíblia, né, que é os Provérbios 17, 22. Eu vou deixar também aqui assim o provérbio, tá? Eu peço um pouquinho de desculpa agora da leitura, porque eu estou sem óculos e o computador está um pouquinho distante quando eu faço a citação, tá? E na próxima eu deixo mais junto, tá bom? Então, aqui tá o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo ao máximo possível. Se inscrevam, curtam e comentem. E não esqueçam também de ativar o sininho das notificações, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.